Olá, alunos! Me chamo Emerson, professor de matemática. Gostaria de passar para vocês 2 avisos antes de iniciarmos a aula. O primeiro aviso é relacionado às atividades. Não esqueçam de realizar as atividades de vocês disponível no Classroom. Caso tenha dúvida, entre em contato através do Classroom com seus professores. Outro aviso está relacionado à chamada. Não esqueçam de responder a chamada num link disponível também no Classroom. A nossa aula de hoje, 49, está relacionada à operação com números racionais envolvendo volume e capacidade de um cubo. O volume do cubo de aresta de medida A, ele é dado por esta fórmula, que seria volume igual a vezes A, que é igual a A ao cubo. Esse volume seria as arestas do cubo. O volume de um cubo é igual à medida de suas arestas elevado ao cubo. Verificamos que o volume do cubo, o cubo tem todas as arestas com a mesma medida, ou seja, comprimento, largura e altura. Podemos calcular seu volume fazendo uso da fórmula volume A vezes A, que seria A elevado a 3 ao cubo, em que A é a medida das arestas. Veja, as arestas do cubo, ela pode ser representada através deste esqueleto. Veja, quando você tem um cubo, seja na parte inferior ou superior, ele é composto pelas arestas, aonde você pode identificar quando eu posso remover uma das arestas deste esqueleto. Então, este daqui seria a representação da aresta do cubo, ok? Unidades de medida de volume. A unidade de medida de volume no Sistema Internacional de Unidades é o metro cúbico. Um metro, ele tem 10 decímetros. Assim, podemos verificar que o volume ocupado por 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. A unidade, ela está em comprimento, é feito a conversão para os decímetros cúbicos de capacidade. A unidade de medida de volume pode-se concluir que cada unidade é 1000 vezes a unidade seguinte. Um exemplo, se você tiver 1,5 metros cúbicos, para transformá-lo em decímetro cúbico, você vai fazer a multiplicação transformando ele em 1500 decímetros cúbicos. Fazendo a conversão, você faz a multiplicação de metro cúbico para centímetro cúbico ou metro cúbico para decímetro cúbico, conforme apresentado aqui na régua de conversão. Unidade de medida de volume. Quando temos centímetro cúbico e queremos transformá-lo em decímetro cúbico ou metro cúbico, inverso da multiplicação é a divisão. Quando queremos transformar ele para metro cúbico ou para decímetro cúbico, o processo é o inverso. Ele é feito a divisão e quando ele vai para frente, multiplicação. Então, seria o seu inverso. Exemplo, transformando 50 centímetros cúbicos em decímetros cúbicos, veja que ele está em centímetros e ele vai ser convertido em decímetros. Então, ele retorna fazendo a divisão. Aqui ficaria 50 decímetros cúbicos. Então, nesse momento, baseado nesta régua, nessa sequência de conversão, tem uma atividade para que seja feito
a conversão das unidades de medida. Um tempo para tentar resolver a atividade. Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui no passo a passo? Veja, a transformação das unidades de medida de volume em metros cúbicos, lembrando, quando está em metro cúbico para decímetro, centímetro ou milímetro, ele multiplica. Quando é o inverso, ele faz a divisão. Então, a letra A, que era 3.499 decímetro cúbico, para a sua conversão em metros cúbicos, você faz de decímetro cúbico para metros cúbicos. Você vai fazer a divisão do valor. Quando você tiver de centímetros cúbicos para metros cúbicos, veja na régua, centímetros cúbicos para metros cúbicos. Volta fazendo a divisão. Aqui, transforme as unidades de medida de centímetros cúbicos. Se você tem metros cúbicos, veja, metros cúbicos, você vai convertê-lo para centímetros cúbicos. Então, está à sua direita, você vai fazer a multiplicação. A letra B, a mesma coisa. 3,5 decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, você faz a multiplicação. É à sua frente, você vai fazer a multiplicação, conforme está na régua. Voltando, divisão. Seguindo, multiplicação. Unidade de medidas de volume, sabemos que 1 metro
é igual a 10 decímetros. Assim, podemos verificar que o volume ocupado por 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. Sabemos também que 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Assim, podemos verificar que o volume ocupado por 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, cabem 1000 litros dentro de um recipiente com capacidade de 1 metro cúbico. Transformação de metro cúbico em litros, nós temos este primeiro exemplo, como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Dentro de um cubo com 1 metro e 1 metro, você consegue enchê-lo com a sua capacidade de 1000 litros. Neste outro exemplo, um cubo de aresta de 10 centímetros cabe 1 litro de água. 1000 centímetros cúbicos é igual a sua conversão para 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro. Então, dentro de um recipiente cúbico de 10 centímetros por 10 centímetros e 10 centímetros, a sua capacidade é 1 litro. Vamos tentar praticar novamente? Agora, você vai fazer a conversão, vai expressar em litros essas unidades a seguir. Um tempo para fazer essa conversão. Então, alunos, conseguiram identificar? Vamos verificar detalhadamente aqui? Veja, ele pediu para que fosse expressado em litros essas unidades abaixo.
Expresse em litros as unidades a seguir. Então, lembrando, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1000 centímetros cúbicos igual a 1 litro. Então, 2,8 decímetro cúbico, para que você possa expressá-lo em litros, 2,8 litros, fazendo a sua conversão de decímetro cúbico, seria 1 litro, tá? 9, a letra B, 9 metros cúbicos, 9 vezes 1000, porque metro cúbico, lembre aqui, ó, metro cúbico seria 1000 litros, 1 metro cúbico. Então, seria 9.000 litros. A letra C, 3.500 centímetros cúbicos. Então, centímetro cúbico, veja, ele representa 1 litro. 3.500 dividido por 1000, igual a 3,5 litros. A letra D, 1,4 metro cúbico, veja, metro cúbico é igual a 1000 litros. 1,4 vezes 1000 igual a 1.400 litros. Nessa situação problema, cada cubo que aparece dentro da caixa de vidro tem 1 decímetro cúbico. Calcule em litros a capacidade dessa caixa. Veja, ele está representando de forma transparente o seu preenchimento interno, a sua capacidade. E ele está pedindo que você transforme essa capacidade dele em litros. Tempo para resolver a atividade. Então, alunos, conseguiram identificar? Vamos verificar aqui no passo a passo? Veja, a pergunta: cada cubo que aparece dentro da caixa de vidro tem 1 decímetro cúbico. Calcule em litros a capacidade da caixa. Cada cubo desse
cubinho, digamos assim, dentro da caixa, dentro do cubo maior, ele quer que você calcule a capacidade baseado em cada cubo desse, que tem 1 decímetro cúbico. Cada camada há 28 cubos, logo é 4 camadas. Ele tem 1, 2, 3, 4 camadas de cubo. Então 28 multiplicado por 4 vai ser 112 decímetros cúbicos. Para usar o volume do paralelepípedo, vamos usar a fórmula de volume igual a comprimento, largura e altura. Vamos verificar então neste exemplo aqui, ó, onde você tem o comprimento, altura e profundidade. Então você vai usar essas proporções que ele passa ali para você, volume igual a comprimento, largura e altura, para preencher o volume interno deste cubo, no caso deste paralelepípedo que ele mostra ali. Usando as informações que ele passou, volume é igual a 7 vezes 4 vezes 4, que seria 112 decímetros cúbicos. Lembrando da conversão anterior que a gente utilizou de decímetro cúbico é igual a 1 litro, então 112 decímetros cúbicos multiplicado por 1 é igual a 112 litros de água. Então a resposta seria a letra D. Cada cubinho desse aqui, na sua totalidade para preencher esse paralelepípedo, seria 112 litros de água. Nessa situação problema, nessa outra atividade, ele pede qual dos paralelepípedos tem volume igual ao cubo representado ao lado. Então ele mostra já um cubo, veja, ele se assemelha com esse daqui, ó, onde você tem o cubo, e ele pede para que você faça a comparação com os resultados que ele tem, 1, 2, 3 e 4. Qual desses paralelepípedos, proporções deles, vai ser compreendida com a proporção deste cubo que ele já está passando para vocês? Tempo para tentar identificar.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui no passo a passo? Veja, ele está passando para vocês a situação problema. Qual dos paralelepípedos tem volume igual ao cubo representado ao lado? Então, vamos relembrar. Quando ele menciona para vocês o cubo, ele está passando para vocês que todas as arestas do cubo, elas têm a mesma medida. Neste exemplo, onde ele fala que ela tem 6 decímetros, ele informa que todas as arestas do cubo, todas as arestas que compõem o cubo, ela tem a mesma proporção, que são 6 decímetros. Então, se ele passou essa informação, que todas as arestas têm a mesma proporção, ele está pedindo para que você identifique no exercício 1, 2, 3 e 4, quais desses paralelepípedos têm a mesma proporção. Veja, você pode fazer primeiro o do cubo, para que obtenha o resultado dele, onde você vai fazer o volume igual a A elevado ao cubo. Como ele mencionou que é 6 decímetros cada aresta, 6 vezes 6 vezes 6. O volume é igual a 216 decímetros cúbicos. Se você tem 216 decímetros cúbicos, a necessidade agora é identificar nesses 4 paralelepípedos qual deles tem a mesma proporção que esse. Tem que resolver cada um. Nesse primeiro paralelepípedo, veja que ele já tem um valor diferente, onde o volume é igual a 7 decímetros vezes 6 vezes 6. Dá 252 decímetros cúbicos. Veja que não confere com o cubo que ele havia passado. Na número 2, onde ele informa que o volume é igual a 8 vezes 3 vezes 5, porque 8 de comprimento, largura e altura da aresta não vai ser igual. 120 decímetros cúbicos e o cubo que ele havia passado é 216 decímetros cúbicos. Já na número 3, você pode perceber que é um cubo onde o volume é 10 vezes 3 vezes 3, que é igual a 90 decímetros cúbicos, tendo largura, altura e profundidade, comprimento e profundidade. E o valor é 90 decímetros cúbicos. Já no cubo que ele passou como parâmetro é 216 decímetros cúbicos. Então ele não confere. Já na número 4, o volume é igual a 9 vezes 8 vezes 3, que é igual a 216 decímetros cúbicos. Opa, então agora a gente conseguiu identificar. Veja, o resultado, 216 decímetros cúbicos, corresponde com a mesma proporção de 216 do cubo que ele havia passado de parâmetro. Então, você tendo largura, comprimento, largura e altura, fazendo a multiplicação, volume igual a 9 vezes 8 vezes 3, 216 decímetros cúbicos, essa número 4 seria a resposta para a pergunta que ele havia feito. Ele perguntou qual dos paralelepípedos abaixo tem o volume igual do cubo que ele passou como parâmetro. Conseguiram identificar? Então vamos verificar agora, neste segundo item, nós temos um desafio. Tem o recipiente A, ele está completamente cheio, e o recipiente B completamente vazio. Se toda a água contida em A for despejada em B, veja, ele tem um recipiente onde ele está preenchido, o seu conteúdo está preenchido, e ele está perguntando se toda a água contida em A for despejada em B, vai faltar água para encher B ou a água vai transbordar. Caso essa água transborde, qual será os centímetros cúbicos
que ela vai transbordar? Qual será a proporção que ela vai transbordar? Vai verificar nas alternativas se ela vai transbordar 100 centímetros cúbicos, se ela vai transbordar 200 centímetros cúbicos, se ela vai faltar 100 centímetros cúbicos para transbordar ou se ela vai faltar 200 centímetros cúbicos para transbordar. Então, faça a multiplicação, identifique se a capacidade do B ela suporta o conteúdo contido em A. Tempo para tentar identificar aí a solução.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui no passo a passo? Veja só, a pergunta que ele havia feito, se o recipiente A está completamente cheio e o recipiente B está completamente vazio. A pergunta é, se todo o conteúdo, toda a água do recipiente A for transportada, for despejada no recipiente B, vai faltar água para encher o B ou a água vai transbordar? Veja, ele está passando aqui as proporções do A, onde você tem comprimento, a altura e a profundidade, a largura dele. Neste caso, como elas estão em fração, você primeiro pega as informações que ele passa volume igual a comprimento, largura e altura, comprimento 40 dividido por 2, a fração, multiplicado por largura 20 dividido por 2 e a altura que é 12 dividido por 2. Nesse primeiro momento, você faz a transformação da fração para decimal, onde você vai ter volume igual a 20 vezes 10 vezes 6. Então, 40 dividido por 2, 20, 20 dividido por 2, 10 e 12 dividido por 2, 6. Já resolveu a parte das frações. Agora, fazendo a multiplicação 20 vezes 10 vezes 6, você tem um volume de 1.200 centímetros cúbicos. Como ele informa que a capacidade do recipiente A é 1.200 centímetros cúbicos, você só vai identificar a capacidade do B, para que possa comparar o A com o B. Veja que no B, o volume é igual a 10 vezes 10 vezes 10. Novamente, a gente pode verificar aqui, através do esqueleto, quando ele fala que a proporção é 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros, ele está informando que é um cubo, onde todas as arestas do cubo têm a mesma medida, como no esqueleto que a gente tem aqui. Se ela tem 10 centímetros de comprimento, largura e altura, fazendo a multiplicação, 10 vezes 10 vezes 10, o volume deste cubo, que é o B, é 1.000 centímetros cúbicos. Então veja, se você tem 1.000 centímetros cúbicos no B e no A você tem 1.200 centímetros cúbicos, já pode concluir que se toda a água contida em A for despejada em B, vai transbordar 200 centímetros. Já pode identificar nas opções, na letra B, que vai transbordar 200 centímetros cúbicos. Então, esse foi um trabalho onde você tem que fazer, obter a resposta do primeiro, comparar com a proporção do segundo, a diferença entre os dois é o resultado. Então, nessa aula de hoje, eu queria aproveitar também e passar para vocês uma ferramenta que está disponível para 6º ano e 7º ano. Matific. Nesse código de barra, nesse QR Code, quem tiver o celular, basta apontar a câmera para o QR Code, ele vai ficar disponível para vocês aí durante um tempo. Aproximando a câmera do QR Code, ele vai abrir o aplicativo para que seja baixado. Você pode baixar o aplicativo, você tem a opção de abrir o aplicativo no computador e ele tem algumas ferramentas, onde você pode fazer jogos matemáticos, desafios matemáticos e alguns itens onde você pode colocar em prática as atividades da aula de hoje, calculando proporção, volume, desenhos de figuras geométricas, tudo isso está disponível na ferramenta do Matific. Então, nesta aula de hoje, nós podemos concluir que o volume do cubo ele vai se utilizar
da fórmula que volume é igual a A vezes A vezes A, que cada um desses itens, cada um dessas letras A, significa a aresta. Lembra que a gente usou ali no esqueleto, seria cada reta que compõe ali o cubo. É igual a A elevado ao cubo. O cubo possui todos os lados iguais, então por isso é utilizado esta fórmula. Transformar unidades de medidas. E neste exemplo que a gente usou na aula, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros e 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Pode verificar que utilizando das medidas, das regras de medida, nós temos de metro cúbico para decímetro cúbico, de decímetro cúbico para centímetro cúbico e de centímetro cúbico para milímetro. Toda vez que vai mudar, fazer a conversão de um valor, de uma medida para outra, você verifica o lado em que a régua está pedindo. Se for para o lado direito, multiplica por 1000. Se for para o lado esquerdo, divide-se por 1000. Cada vez que ele passar por uma unidade de medida, você utiliza esse valor. De milímetro para centímetro, 1000, de centímetro cúbico para decímetro, 1000, e assim sucessivamente. Então, eu gostaria de agradecer vocês aí pela aula de hoje e que tente fazer esses exercícios disponíveis no Classroom. Não esqueçam também de responder a chamada de vocês. O professor agradece aí a presença dos alunos na aula de hoje. Um ótimo dia.